Júlio César não é apenas um nome gravado nos livros de história, é um título, um mito, uma força que transcendeu seu tempo. Imagine nascer em Roma, uma cidade gloriosa, mas dilacerada por conflitos políticos, onde o poder se mede em sangue tanto quanto em leis. Foi nesse caldeirão de ambições e traições que um jovem desconhecido se transformou num homem que ditaria o destino de um império. Temido por uns, idolatrado por outros, traído pelos que juravam lealdade, César viveu como um gênio militar, agiu como um reformador implacável e morreu como o símbolo de uma revolução irreversível. Sua história não é apenas a trajetória de um homem, é o retrato de quem reescreveu a própria sorte e se eternizou como sinônimo de poder, determinação e grandeza trágica. Neste vídeo, vamos desvendar como Roma forjou o caráter indomável de César e contra quais injustiças ele se rebelou ainda na juventude. Você descobrirá por que seu sequestro por piratas, longe de ser um revés, foi o primeiro passo para a fama, como ele conquistou a Gália, deixando para trás não só ruínas, mas um legado imortal, qual foi o preço cobrado pela sede de poder absoluto, e quem empunhou a adaga fatal em seu último dia. Mais do que isso, entenderá por que, séculos depois, seu nome ainda ressoa dos templos romanos às páginas de Shakespeare. Esta não é uma simples biografia, é a saga de quem mudou o curso da história e se tornou lenda. E você, o que acha que devemos explorar em nossos próximos vídeos? Deixe suas sugestões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, todos os dias, contamos histórias que valem a pena ser ouvidas antes de dormir. Quando Gaius Júlio César veio ao mundo, a República Romana já estava à beira do colapso. O esplendor de um império que dominava territórios muito além da Itália contrastava com uma instabilidade interna corrosiva. As divisões entre as classes sociais se aprofundavam, e o sistema político, outrora baseado em equilíbrios e participação popular, agora se resolvia com mais frequência pela violência do que pelo diálogo. Era um tempo em que as disputas no Senado terminavam em banhos de sangue, e as ruas de Roma eram palco de revoltas e vinganças. Nesse cenário de caos e oportunidades, nasceu o homem que soube explorar as fraquezas da República para transformá-la, e a si mesmo, para sempre. A data exata de seu nascimento ainda é debatida, mas a versão mais aceita aponta para 12 de julho do ano 100 a.C. César pertencia à antiga família patriciana dos Júlios, que, segundo a lenda, descendia de Enéas, filho da deusa Vênus. No entanto, quando ele nasceu, o prestígio desse clã já havia se desvanecido. A nobreza do sangue não se traduzia em influência política ou riqueza. Seu pai, também chamado Gaius Júlio César, ocupou cargos moderados, foi pretor e governou a província da Ásia, mas sua carreira foi respeitável, não extraordinária. Morreu quando o filho tinha cerca de 15 anos, deixando-lhe pouca herança e nenhuma rede de contatos poderosa. Quem realmente moldou o jovem César foi sua mãe, Aurélia Cota, mulher de intelecto aguçado, caráter inquebrantável e moral rígida. Sob sua tutela, ele recebeu uma educação que combinava disciplina, retórica e cultura grega, aprendendo desde cedo que o sucesso não seria presenteado, teria de ser conquistado. Enquanto isso, Roma ardia em conflitos. Pouco antes do nascimento de César, as reformas dos irmãos Graco, que tentaram redistribuir terras e aliviar a pobreza, terminaram em assassinatos. No ano em que ele veio ao mundo, outro reformista, Lúcio Apuleio, foi morto após propor leis radicais para beneficiar veteranos de guerra e limitar o poder do Senado. Seu corpo foi jogado nas escadarias do Capitólio, e seus seguidores, massacrados. Esses episódios provavam que a República havia perdido a capacidade de resolver suas crises sem derramamento de sangue. As ruas eram dominadas por duas facções irreconciliáveis, os populares, que defendiam reformas em nome do povo, e os optimates, elitistas que lutavam para preservar privilégios. Ameaças, subornos e assassinatos eram moeda corrente. Para o jovem César, esse não era um cenário abstrato, era a realidade crua em que ele crescia. Ele viu, ainda criança, os desfiles triunfais dos generais vitoriosos, ouviu os gritos das multidões no fórum, onde se decidiam destinos, e testemunhou execuções sumárias em praça pública. Em casa, estudava gramática e oratória, como convinha a um patrício, mas sabia que o conhecimento sozinho não bastaria. Sua família, embora nobre, não tinha fortunas que garantissem seu futuro. Se quisesse destacar-se, teria de lutar e foi isso que fez. Um dos primeiros atos de rebeldia veio quando o ditador Lúcio Cornélio Sulla ordenou que César se divorciasse de Cornélia, filha de seu inimigo político, Lúcio Cinna. Ele recusou. A decisão quase lhe custou a vida, Sulla o incluiu nas listas de proscritos, mas, após intervenções, poupou-o.
Esse episódio revelou ao mundo que o jovem Júlio não se curvava à tirania, mesmo quando a obediência poderia salvar sua pele. Era um presságio do que estava por vir. César cresceu em uma Roma onde a grandeza do passado convivia com o medo do futuro. Uma cidade que admirava seus heróis, mas temia suas próprias sombras. Nesse ambiente de glória e decadência, ele aprendeu que o poder não se pede, se toma. E foi exatamente isso que fez, transformando-se num homem que não apenas marcou sua época, mas a dividiu em antes e em depois. Sua juventude coincidiu com o início do fim da República, um sistema podre, carregado de conquistas, dívidas e alianças ensanguentadas. E foi nesse palco que ele começou a escrever seu destino. Até mesmo as brincadeiras infantis imitavam os combates de gladiadores, onde o poder mudava de mãos mais rápido que as leis, e o caminho para o sucesso já não se pavimentava com virtudes, mas com alianças bem calculadas e dívidas estratégicas. Mas César, mesmo na juventude, destacava-se por uma habilidade rara, saber quando ceder e quando resistir até o último suspiro. Aos 15 anos, a morte de seu pai, Gaio Júlio César, o Velho, deixou-o como herdeiro de um nome ilustre, porém empobrecido, sem patronos influentes, sem conexões no Senado, apenas com o peso de um sobrenome que exigia grandeza. Foi nesse momento que seu casamento com Cornélia, filha de Lúcio Cornélio Cinna, líder dos populares e aliado de Gaio Mário, revelou-se não apenas uma união pessoal, mas um movimento político audacioso. Ao se alinhar com a facção que desafiava os optimates e o ditador Sulla, então de volta ao poder após uma guerra civil sangrenta, César sinalizou ao mundo onde estaria sua lealdade. Exilado de Roma, ele partiu para o exército, onde logo se destacou nas campanhas do Oriente. Na ilha de Lesbos, durante o cerco à rebelde Mitilene, sua bravura lhe valeu a coroa cívica, a coroa de carvalho concedida apenas àqueles que salvavam a vida de um cidadão romano em batalha. Não era um símbolo vazio. Ele a usaria pelo resto da vida, não como ostentação, mas como lembrete de que sua reputação fora forjada no fogo da guerra, não nas intrigas do fórum. Após o serviço militar, rumou a Rhodes para aperfeiçoar sua retórica, até que piratas cilícios, flagelo do Mediterrâneo Oriental, interceptaram seu navio. Exigiram 20 talentos de prata pelo resgate. César riu. Exigiu que levassem o valor a 50. Eu valho mais, declarou. Os piratas, fascinados por sua audácia, aceitaram. Durante 38 dias de cativeiro, ele os tratou não como carrascos, mas como subordinados. Recitava-lhes poemas, exercitava sua oratória e, sorrindo, prometia que, uma vez livre, os caçaria e crucificaria. Riram, achando que brincava. Ele não brincava. Liberto, reuniu um pequeno exército, retornou, capturou os piratas e, diante da lentidão das autoridades locais, executou-os pessoalmente, cumprindo a palavra com a mesma precisão com que a dera. Esse episódio não foi apenas um display de determinação, foi um aviso a quem o subestimasse. César não fazia ameaças. Cumpria-as. De volta a Roma, iniciou sua ascensão política. Tornou-se tribuno militar, depois questor, cargo que o levou à Hispânia Ulterior, onde pela primeira vez viu de perto a riqueza e a miséria das províncias. Foi ali, no templo de Hércules em Cádiz, que a estátua de Alexandre, o Grande, o fez chorar. Aos meus anos, ele já havia conquistado o mundo. E eu? A anedota, talvez embelezada por biógrafos posteriores, revelava uma verdade inegável: César não queria simplesmente vencer. Queria ser lendário. Elegendo-se edil, apesar da escassez de recursos, organizou jogos tão grandiosos que Roma nunca vira nada igual, gladiadores, teatros, distribuição de pão, tudo financiado por dívidas que o afogariam, mas que lhe compraram o amor do povo. Depois, tornou-se pontífice e, em seguida, Pontifex Maximus, o sumo sacerdote de Roma. Não era apenas um título religioso, era poder político puro, com uma residência no coração da cidade e imunidade contra perseguições. Sua eleição foi marcada por escândalos, acusaram-no de suborno, de promessas indecorosas. César sabia o preço da vitória. E estava disposto a pagá-lo. Em 62 a.C., tornou-se pretor. Depois, propretor na Hispânia Citerior, onde, além de administrar, liderou campanhas militares contra tribos locais. O butim lhe permitiu quitar parte das dívidas e as vitórias, consolidar seu nome. Quando voltou a Roma, já não era um político ambicioso. Era um homem cujo nome evocava respeito, temor e fascínio. Foi então que se candidatou ao consulado, o cargo mais alto da República.
para garantir a vitória, forjou uma aliança com os dois homens mais poderosos de sua época, Marco Licínio Crasso, o homem mais rico de Roma, e Cneo Pompeu, o general mais celebrado. Esse pacto não escrito, mais tarde chamado de Primeiro Triunvirato, seria a plataforma que lançaria César ao próximo nível. Em 58 a.C., recebeu o governo das Gálias Cisalpina e Transalpina, além da Ilíria. Não era apenas uma província remota. Era um território fervilhante de conflitos, instabilidade e oportunidades. A Gália, ao norte dos domínios romanos, era um quebra-cabeça de tribos aliadas e inimigas, onde Roma buscava estender sua sombra. Para César, não se tratava de uma mera designação administrativa. Era a chance de provar que não era apenas um político popular, mas um estrategista capaz de levar as águias de Roma além dos limites conhecidos. O estopim veio com a migração dos Helvécios, poderoso povo celta que, com cerca de 400.000 almas, guerreiros, mulheres, crianças, marchava para o oeste em busca de novas terras. Seu caminho cruzava territórios aliados a Roma. César não hesitou. Reuniu suas legiões em tempo recorde e os interceptou em Bibracte. Na batalha que se seguiu, esmagou-os. Os sobreviventes foram obrigados a retornar, não por piedade, mas por cálculo, manter o equilíbrio de forças e evitar o surgimento de um novo poder descontrolado às portas do Império. Com a Gália Meridional pacificada, voltou-se para os germânicos liderados por Ariovisto, cuja influência entre as tribos gaulesas crescia perigosamente. Após negociações fracassadas, César o derrotou na Batalha dos Vosges. A vitória sobre os germânicos cimentou sua imagem como protetor dos gauleses, ainda que sua proteção significasse, na prática, sua submissão a Roma. Nos anos seguintes, César não parou. Expandiu seu domínio para o norte e o oeste, tecendo uma rede de lealdades e conquistas que transformariam a Gália não apenas em uma província, mas em seu trampolim para a imortalidade. Cada batalha, cada aliança, cada cidade tomada era um passo rumo a um destino que ele mesmo havia traçado, não ser apenas mais um nome na história, mas o homem que a reescreveria. Não bastava dominar a Gália, era preciso esmagar qualquer sombra de resistência que ainda ousasse desafiar Roma. E César fez exatamente isso. No norte, os belgas, uma coalizão de tribos ferozes que acreditavam ser invencíveis, descobriram o erro de sua arrogância quando suas forças foram destroçadas em sucessivas batalhas. Não houve piedade para quem se opunha, não houve trégua para quem vacilava. Cada vitória era um martelo forjando o destino da Gália sob o jugo romano. Mas o oceano também seria testemunha de sua determinação. Os Vênetos, senhores das rotas marítimas do Atlântico, ousaram desafiar o poder de Roma, confiantes em sua frota e no conhecimento das águas traiçoeiras. César não apenas construiu uma armada do nada, ele a ergueu em tempo recorde, com navios adaptados às marés e aos ventos da região, e então esmagou a resistência vêneta em uma campanha que provou, nem as ondas nem os homens poderiam detê-lo. As tribos costeiras, diante da inevitabilidade, dobraram-se. Uma a uma, suas espadas foram depostas aos pés dos legados romanos. Porém, a verdadeira genialidade de César não estava apenas na guerra, mas na paz que impunha depois dela. Após cada conquista, vinham as estradas, artérias de pedra que ligariam a Gália a Roma para sempre. Fortalezas eram erguidas, colônias fundadas, alianças seladas com sangue e ouro. Tribos leais eram recompensadas com privilégios, e as rebeldes, exterminadas sem hesitação. Não havia meio-termo em seu código, ou a lealdade era absoluta, ou a punição, exemplificadora. E assim, passo a passo, a Gália deixava de ser um mosaico de povos divididos para se tornar uma máquina bem oleada a serviço de um só homem. Mas César não se contentaria com o que já era seu. No inverno de 55 a.C., ele fez algo que nenhum romano antes dele ousara, cruzou o Reno. Não para conquistar, não para permanecer, mas para demonstrar que até as terras germânicas, envoltas em mistério e medo, estavam ao alcance de sua vontade. Em poucos dias, suas legiões pisaram na margem oriental, ergueram um acampamento, e então, tão subitamente quanto chegaram, recuaram, destruindo a ponte atrás de si. O gesto era puro teatro de poder, uma mensagem aos bárbaros, aos gauleses, ao próprio Senado. Não há limites para onde eu posso ir. E se o Reno era um desafio simbólico, a Britânia seria o teste definitivo. Uma terra de neblinas e lendas, onde os romanos mal haviam posto os pés. César desembarcou com suas legiões em praias hostis, enfrentando tempestades que afundaram navios, fome que dizimou homens e tribos que atacavam como sombras na noite.
A primeira expedição foi um pesadelo logístico, mas ele voltou. No ano seguinte, retornou com uma frota maior, um exército mais preparado, e uma determinação inquebrantável. Desta vez, não se tratava apenas de sobreviver, era de impor a vontade de Roma. Várias tribos britânicas, impressionadas pela tenacidade romana, juraram lealdade. Não era uma conquista total, mas era o suficiente para plantar a semente do domínio futuro. César provara que até o mar não era uma barreira, e sim mais uma fronteira a ser transposta. Mas o maior de todos os desafios ainda estava por vir. Em 52 a.C., um homem surgiu para unificar o que César havia fragmentado, Vercingetorix, o jovem líder dos Arvernos, cujo nome soava como um grito de guerra. Ele não era apenas mais um chefe tribal, era um estrategista, um orador, um símbolo. Conseguiu o impossível, juntar sob uma mesma bandeira tribos que há séculos se degolavam umas às outras, todas agora jurando morrer antes de curvar-se a Roma. Pela primeira vez, César enfrentava não um exército, mas uma nação em armas. E quando Vercingetorix avançou, o próprio império tremeu. As legiões estavam dispersas, o inverno, implacável, os suprimentos, escassos. Mas César não era um homem que aceitava derrotas ditadas pela geografia ou pelo clima. Em um movimento que entraria para a lenda, ele levou suas tropas através de montanhas cobertas de neve, aparecendo onde ninguém esperava, como um fantasma vindo do frio. A surpresa foi tão absoluta que os gauleses, desorganizados, viram seu plano de cerco desmoronar antes mesmo de começar. A iniciativa estava de volta às mãos de Roma. E então veio a Lizia, o momento em que a história seguiu seu curso ou foi quebrada para sempre. A cidade, coroada em um morro inacessível, era uma fortaleza natural, cercada por pântanos e florestas. Dentro de suas muralhas, Vercingetorix e dezenas de milhares de guerreiros aguardavam, confiantes. Do lado de fora, um exército de socorro gaulês marchava para quebrar o cerco. César, porém, não jogava para não perder, jogava para esmagar. Ordenou a construção de não uma, mas duas linhas de fortificações, uma voltada para a cidade, outra para o campo aberto. Uma armadilha perfeita. Os homens trabalharam sem descanso, sob chuva e ataques constantes. Quando os reforços gauleses chegaram, encontraram não uma linha de defesa frágil, mas um anel de aço. O que se seguiu foi uma batalha de atrito, onde cada metro de terra era disputado com unhas e dentes. César, como sempre, estava em todos os lugares, reorganizando as linhas, incentivando os soldados, calculando cada movimento. E quando o momento crítico chegou, quando as muralhas romanas ameaçaram ruir sob o peso dos ataques externos e internos, ele próprio liderou a reserva, lançando-se no ponto mais quente da batalha. A vitória na Lizia não foi apenas militar, foi psicológica. Quando Vercingetorix, coberto em armas e orgulho, desceu de seu cavalo e depositou suas armas aos pés de César em silêncio, não era apenas um homem que se rendia. Era a alma da Gália que quebrada. Os anos seguintes foram de limpeza metódica, últimos focos de resistência esmagados, estradas consolidadas, cidades reconstruídas sob o modelo romano. Até 50 a.C., a Gália não era mais um território rebelde, era uma província. Do Atlântico ao Reno, das florestas dos Arvernos às planícies dos belgas, tudo pertencia a Roma. E, mais do que isso, tudo pertencia a César. 8 anos. Mais de 300 batalhas. 50 tribos subjugadas. Centenas de cidades tomadas. Mas o verdadeiro legado não eram os números, era o exército que ele havia forjado. Seus legiões não eram mais soldados da República, eram suas legiões, temperadas no fogo da Gália, leais não a um senado distante, mas ao homem que as havia levado à glória. E esse homem, agora, olhava para o sul. Porque tudo que conquistara poderia ser perdido se não desse o próximo passo. E César não era de recuar. Enquanto a Gália caía a seus pés, em Roma, o jogo pelo poder atingia seu clímax. E César, mestre dos tabuleiros de guerra, estava prestes a mostrar que também dominava o tabuleiro da política. E então surgiu Marco Pórcio Catão, o bastião intransigente das tradições republicanas. Suas longas arangas no fórum, seus gestos teatrais de repúdio e seu desprezo ostentoso por César não conseguiram frear as reformas, mas traçaram a linha de fratura que logo dividiria Roma. Por um tempo, a aliança pareceu indestrutível. No ano 56 a.C., os três homens se encontraram em Luca, onde renovaram seu pacto com um aperto de mãos que valia mais que qualquer lei.
Pompeu e Crasso seriam eleitos cônsules no ano seguinte, garantindo para si as províncias mais ricas, a Hispânia, administrada por legados de Pompeu, e a Síria, destinada a Crasso. César, por sua vez, veria seu comando na Gália estendido por mais 5 anos. O Acordo de Luca não era um decreto oficial, mas selou o destino da República. Não mais o Senado, mas os triunviros, passariam a ditar os rumos de Roma. Mas a unidade era frágil como vidro. Crasso, sedento por glória pessoal, marchou contra o Império Parta, a potência oriental cujas riquezas cegavam até os mais prudentes. Cruzou o Eufrates sem reconhecimento adequado, sem apoio logístico, confiando apenas em seu nome. Em Carras, suas legiões foram cercadas, massacradas. Ele próprio morreu, uns dizem em combate, outros, traído durante negociações de rendição. Sua morte foi um golpe brutal no equilíbrio do triunvirato. Crasso era o mediador, o homem que impedia o choque direto entre César e Pompeu. Sem ele, a geometria do poder se reduziu a uma linha reta, 2 titãs, 2 ambições iguais, 2 visões de Roma cada vez mais irreconciliáveis. O golpe final veio com a morte de Júlia. Ao dar à luz, perdeu o filho e, pouco depois, a própria vida. Pompeu, diziam os que o conheciam, foi abalado como nunca. Aquela morte não levou apenas uma mulher, levou a última ponte entre 2 homens que, além da política, haviam sido unidos por laços de sangue. A partir daí, Pompeu começou a se afastar. E Roma, como um vulcão adormecido, começou a tremer. As ruas fervilhavam. Distúrbios explodiam a cada canto, partidários de um lado e de outro se enfrentavam em rixas que deixavam cadáveres nas calçadas. Assassinatos políticos, revoltosas multidões, o cheiro de queimado no ar. O Senado, assustado, voltou-se para Pompeu não como um aliado, mas como um salvador. Recebeu poderes especiais para restabelecer a ordem, sem o título de ditador, mas com a autoridade de cônsul único. Era a legalização do que já estava em curso, a transformação do antigo companheiro de César no braço armado da aristocracia que ele próprio outrora desafiara. Enquanto isso, César permanecia na Gália. Vitória após vitória, despachava relatórios a Roma, mantinha seus contatos entre os tribunos leais, mas via o chão se mover sob seus pés. As leis eram claras, não poderia candidatar-se a um novo consulado sem estar presente na cidade. Mas se entrasse em Roma como cidadão comum, perderia sua imunidade e se tornaria presa fácil para os abutres do Senado. Seus inimigos exigiam justamente isso, que voltasse desarmado, sem legiões, sem comando. Ou seja, que se rendesse. A desconfiança crescia a cada dia que passava. Seus soldados, forjados no fogo das campanhas, lhe eram fiéis não por obrigação, mas por devoção. Mas em Roma, sem sua presença, sua influência minguava. Pompeu, por outro lado, acumulava poderes, o direito de recrutar tropas na Itália, o apoio crescente dos senadores que outrora o temiam. Ele se via arrastado, talvez contra a própria vontade, para o campo dos que clamavam pela queda de César. Na política, porém, as intenções se perdem no caminho das ações. Assim, a aliança que um dia deu a Roma anos de estabilidade começou a ruir. César observava, da distância, como antigos aliados se transformavam em adversários potenciais, enquanto a cidade que sonhava conquistar com um triunfo lhe fechava, uma a uma, as portas. A ordem para depor as armas e entrar sem exército soava como um convite ao cadafalso. Ele ainda não havia cruzado a fronteira. Ainda não havia transposto o Rubicão. Mas a terra já estremecia. A Itália não deveria ter sido palco de batalha. A guerra entre romanos, naquele solo sagrado, era quase um sacrilégio e César soube disso como ninguém. O episódio em Brindisi foi revelador. Quando chegou, Pompeu já embarcara a maior parte de suas legiões, rumo ao Oriente. César tentou bloquear o porto com barreiras improvisadas, mas o tempo jogou contra ele. Os navios de Pompeu partiram, evitando o confronto direto. Uma derrota tática? Talvez. Mas a campanha na península terminara em triunfo absoluto. Em 60 dias, sem banhos de sangue, César pacificou toda a Itália. Não como um tirano, mas como o homem que restaurara a ordem. O Senado, purgado de seus inimigos, curvou-se. Primeiro, reconheceu o cônsul. Depois, ditador ainda que por prazo limitado. César agiu com precisão cirúrgica, revogou decretos apressados, chamou de volta os exilados,
reativou instituições republicanas como se as estivesse ressuscitando, não enterrando. Não era um destruidor, mas um salvador ou, pelo menos, queria que assim o vissem. Roma, no entanto, era apenas o primeiro ato. A guerra verdadeira ainda não começara. Pompeu levará consigo o melhor do exército, a frota dos aliados e o ouro das províncias orientais. O Egito, as cidades gregas, a nobreza senatorial que o seguia, tudo isso formava uma coalizão de ferro. Para vencê-lo, César teria que cruzar o mar, desafiar os deuses do destino e quebrar a resistência daqueles que o chamavam de usurpador. Mas, antes de tudo isso, houve um gesto simples, quase íntimo. Um homem, sem heraldos, sem decretos, sem coroa de louros, atirou sua capa sobre os ombros, entrou nas águas frias de um rio sem nome, com aquele passo, apagou um mundo. Quando César marchou sobre Roma, sua posição era sólida, mas não invencível. Pompeu não fora derrotado, apenas recuado. E onde recuara? Para o Oriente, onde províncias ricas, frotas poderosas e uma parte considerável da elite romana ainda juravam lealdade ao seu nome. Consules, magistrados, latifundiários todos o seguiram. A guerra, então, mudou de escala. Deixou de ser um conflito italiano para se tornar uma guerra mediterrânica, arrastando-se pelas costas gregas, terras que ainda ecoavam os passos de Alexandre e os cálculos dos reis helenísticos. Na primavera de 48 a.C., César atravessou o Adriático rumo à Ilíria. Chegou com forças reduzidas, sem esperar pelo resto da frota, parte dela fora engolida por uma tempestade. O mar pertencia a Marco Calpurnio Bíbulo, cujo bloqueio naval estrangulava os suprimentos dos cesarianos. A fome começava a roer as fileiras. Mas César, mesmo em desvantagem, escolheu o terreno. Ocupou posições estratégicas, simulou confiança e lançou incursões rápidas, como se o medo fosse um luxo que não podia permitir. Enquanto isso, Pompeu concentrava suas legiões na Tessália, região fértil, bem abastecida, com cidades leais. Seu exército, 40.000 infantes, uma cavalaria temível e auxiliares em número suficiente para esmagar qualquer resistência. Contra isso, César tinha 20.000 veteranos e uma cavalaria tão modesta que beirava o ridículo. Aos conselheiros de Pompeu, a estratégia era clara: esperar. Deixar que o tempo, a fome e a exaustão fizessem o trabalho. E Pompeu, por um tempo, ouviu. Até que a pressão dos senadores, daqueles que o acompanhavam, ávidos por uma vitória rápida, retumbante, decisiva, tornou-se insuportável. Eles queriam sangue. Queriam glória. Queriam farsá-lo. O verão de 48 a.C. queimava a planície perto da cidade. Pompeu alinhou suas tropas com um plano: esmagar o flanco direito de César com a cavalaria, romper a formação e atacar pelas costas. César previu o movimento. Em segredo, formou uma quarta linha com seus melhores soldados, posicionando-os em ângulo, como uma lâmina oculta. Quando a cavalaria pompeiana avançou para o flanco, encontrou não um vazio, mas uma parede de escudos e gládios. Os cavaleiros recuaram, desordenados. O flanco de César aguentou. E então, a infantaria veterana moveu-se para a frente, uma máquina de guerra, fria e precisa. O exército de Pompeu, apesar dos números, era um gigante de pés de barro. Novatos, mercenários, aliados sem coesão. Quando o flanco ruiu, o pânico espalhou-se como fogo em palha seca. Até os que resistiam no centro correram. Pompeu, vendo seu acampamento desmoronar, arrancou as insígnias, fugiu para uma vila próxima e, dali, rumou ao litoral. Não havia mais batalha. Havia apenas uma derrota que se arrastaria até o Egito. A vitória em Farsalo foi esmagadora. 20.000 prisioneiros, entre eles dezenas de senadores e magistrados. César, fiel à sua política de moderação, libertou muitos deles, exigindo apenas um juramento de neutralidade. Não houve execuções públicas, nem vinganças teatrais. Seu objetivo não era destruir, mas reconstruir, mostrar que lutava não contra Roma, mas pela Roma que merecia sobreviver. Enquanto isso, Pompeu chegava às areias do Egito, um reino nominalmente romano, mas afogado em intrigas dinásticas. O jovem Ptolomeu XIII reinava no nome, enquanto sua irmã e corregente, Cleópatra, lutava pelo poder desde o exílio. Os conselheiros do faraó calcularam friamente: abrigar Pompeu era arriscar a fúria de César e matá-lo, talvez, comprar sua gratidão. Escolheram a segunda opção.
Em 28 de setembro, perto da costa, soldados egípcios esfaquearam Pompeu em um barco. Seu corpo foi jogado na praia, a cabeça e o anel, enviados a César como um presente macabro. Mas a reação do vencedor não foi a esperada. Ao ver a cabeça do homem que fora seu aliado, parente e rival, César desviou o olhar. E, segundo Plutarco, chorou. Ordenou que o corpo fosse encontrado e enterrado com honras. Não era um momento de triunfo. Era o silêncio pesado de quem entende o custo de uma guerra entre irmãos. Quando César desembarcou em Alexandria, levou consigo poucas legiões. Sua presença era ambígua. Para uns, ele era o restaurador da ordem, para outros, uma ameaça mortal. Declarou que viera não como conquistador, mas como árbitro para cumprir o testamento de Ptolomeu X, que deixará Roma como garantidora da estabilidade egípcia. Exigiu que Ptolomeu III e Cleópatra comparecessem perante ele. E foi então que ela agiu. Exilada, sem exército, mas com uma inteligência afiada como uma adaga, Cleópatra encontrou um caminho. A lenda diz que se escondeu dentro de um tapete, enrolada como um presente, e foi levada até os aposentos de César. Quando o tecido se abriu, não havia uma súplica, mas um olhar que entendia o jogo do poder. Ela não era apenas uma rainha, era uma jogadora. E César, pela primeira vez em muito tempo, encontrou alguém à sua altura. Entre eles nasceu uma aliança que transcendeu o mero cálculo político, uma conexão onde o desejo pessoal se entrelaçava com a conveniência estratégica. César não hesitou, apoiaria a reivindicação de Cleópatra ao trono. Essa decisão inflamou Alexandria. A cidade, antes submissa, ergueu-se em revolta. As tropas leais a Ptolomeu cercaram os romanos, transformando ruas em campos de batalha e quartéis em fortalezas sitiadas. Até as chamas devoraram parte da grande biblioteca, símbolo de um saber que agora ardia junto com a resistência. Os armazéns e os portos viraram palcos de uma guerra sem tréguas, e o cerco apertava como um nó corrediço. Mas César não recuava. Ele fortaleceu as posições, organizou o abastecimento por mar e, quando as forças sírias de seus aliados chegaram, iniciou uma campanha metódica para reconquistar o controle. Não agia como um invasor temporário, mas como um soberano que ditava as regras do jogo mesmo em terra estrangeira, longe das legiões que o coroaram. Ali, entre as areias do Nilo e as intrigas palacianas, ele mais uma vez provou que o poder não se herda, se conquista. E embora a vitória ainda não fosse definitiva, uma coisa já estava clara: mesmo sob uma chuva de flechas, César não apenas sobrevivia, ele reescrevia as leis da força. Quando finalmente deixou o Egito, após assegurar o trono de Cleópatra, não retornou a Roma como um general vitorioso. Voltou como algo mais, um homem cuja autoridade já não conhecia fronteiras. Os triunfos que se seguiram não foram meras celebrações, foram um manifesto. Durante dias, as ruas de Roma tremularam com desfiles que uniam as conquistas da Gália, do Egito, do Ponto e da Numídia em um único espetáculo de grandeza. Pela primeira vez, reis derrotados marchavam acorrentados diante do povo, enquanto o tesouro público se esvaía em banquetes, jogos e moedas distribuídas à plebe. Não era uma festa, era uma demonstração: a República tinha agora um senhor. O Senado, reduzido a uma sombra de si mesmo, começou a conceder a César privilégios que antes seriam impensáveis. Primeiro, a ditadura por 10 anos. Depois, a ditadura vitalícia. O título de imperator passou a integrar seu nome, e seu rosto foi cunhado em moedas ainda em vida, algo nunca visto. Ele nomeava magistrados, controlava as eleições, ditava as leis. As instituições ainda funcionavam, mas apenas para ratificar o que já estava decidido. A máscara da República permanecia, mas o rosto por trás dela era apenas o seu. E César não se contentou em acumular poder. Ele começou a refazer Roma. O calendário, antes um caos de meses lunares que descompassavam as estações, foi reformulado com a ajuda do astrônomo Sosígenes. Nasceu o calendário juliano, alinhado ao Sol, com anos bissextos e o ano novo fixado em 1º de janeiro, um sistema tão preciso que resistiria séculos, moldando até o tempo dos seus herdeiros cristãos. As terras foram redistribuídas. Veteranos receberam colônias na Espanha, na Gália, na África e nos Balcãs, transformando soldados em proprietários e expandindo as fronteiras do domínio romano. Na Itália, latifúndios foram fragmentados para aliviar a pressão social, enquanto o direito de cidadania foi estendido a gauleses hispânicos, um escândalo para a nobreza, que via no título uma joia exclusiva.
Mas César pensava em império, não em castas. Para ele, lealdade valia mais que sangue. Nos impostos, acabou com a rapina dos publicanos. Limitou juros, proibiu prisões por dívidas e reorganizou a cobrança nas províncias, transformando-as de poços de corrupção em engrenagens de um Estado coeso. Nos tribunais, agilizou processos, aboliu formalidades arcaicas e abriu espaço para meritocratas patrícios ou plebeus, romanos ou gregos, desde que competentes. Sonhava com obras faraônicas, drenar pântanos, ligar Roma a Ostia por um canal, erguer fóruns e bibliotecas. O Fórum de Julho já surgia, monumental, enquanto planejava um censo geral da Itália para ajustar a máquina tributária. Mas quanto mais ordenava o caos, mais sua figura se confundia com o próprio poder. Estátuas seus eram erguidas em templos. Altares lhe eram consagrados. O título de Pater Patriae ecoava como um presságio, e juramentos públicos já o incluíam entre os deuses. Recusou a coroa que Marco Antônio lhe ofereceu nas Lupercais, mas todos sabiam, era uma questão de forma, não de essência. Sua modéstia aparente e a toga simples, a falta de guarda-costas, as audiências sem pompa só tornava mais evidente o abismo entre o homem e o mito. Porque, no fundo, todas as decisões passavam por suas mãos. Toda a ordem dependia de sua vontade. E quando um só homem se torna a coluna que sustenta o mundo, até as sombras conspiram contra ele. Rumores se espalhavam, que desejava ser rei, não em Roma, mas em alguma província distante, que planejava transferir a capital para Alexandria ou para Ilion, que marcharia contra os partas e adotaria um título oriental. Suas ambições militares, outrora aclamadas, agora assustavam até os que antes o apoiavam. O Senado, reduzido a um coro de vozes sem eco, sentia o peso da irrelevância. O povo, afogado em pão e circo, já não tinha voz. Em março de 44 a.C., Júlio César não era mais o primeiro entre iguais. Era o dono de Roma. Ditador perpétuo. Juiz, legislador e executor. Um homem cuja queda, se viesse, arrastaria o mundo consigo. E quando tudo depende de um só, sempre há quem prefira que esse um desapareça. Ele não apenas distribuía províncias como recompensas, nomeava cargos ou premiava lealdades com generosidade desmedida, ele o fazia com a frialdade de quem sabe que seu poder não conhece limites. Os que ousavam cruzar seu caminho eram afastados sem cerimônia, como peões dispensáveis num tabuleiro onde só ele movia as peças. Mas por trás da fachada de obediência, algo fermentava. Não era o descontentamento surdo das massas, mas a indignação silenciada daqueles que ainda se lembravam do que significava ser romano antes de César, quando o poder se equilibrava entre muitos, não se concentrava nas mãos de um. Para eles, suas reformas, o calendário ajustado, as terras redistribuídas eram meros detalhes diante do crime verdadeiro, a usurpação disfarçada. César agia como rei sem ousar usar a coroa, e isso era ainda mais perigoso. O sinal definitivo veio nas Lupercálias. Sentado em um trono dourado, envolto na púrpura real, ele permitiu que Marco Antônio, 3 vezes, lhe oferecesse a diadema. 3 vezes, ele a recusou, mas o gesto já estava feito. O povo, segundo Plutarco, reagiu com murmúrios ambíguos, uns aplaudiam, outros congelavam em silêncio. Não importava. A mensagem era clara, Roma tinha um monarca, mesmo que ele ainda brincasse de republicano. Foi nesse caldo de desconfiança que a conspiração tomou forma. No centro dela, Gaio Cássio Longino, antigo legado de Pompeu, cujas cicatrizes do passado ardiam mais que o orgulho ferido. Mas o nome que deu peso simbólico ao complô foi Marco Júnior Bruto, o filósofo, o idealista, descendente daquele mesmo Bruto que, séculos antes, havia expulsado Tarquínio, o soberbo. Sua adesão não era apenas estratégica, era um manifesto. Os conspiradores não queriam vingança, queriam salvar Roma de si mesma. Ou pelo menos era o que diziam a si mesmos. 60 senadores, unidos pelo medo e pela ilusão de que ainda podiam reverter o curso da história. O local escolhido não foi por acaso, a Cúria de Pompeu, provisória, menos vigiada que o Palatino, onde as paredes não ouviram tantos segredos quanto as pedras do Fórum. O dia, 15 de março, já carregava um presságio no ar. Calpurnia, sua mulher, acordou em pânico depois de sonhar que segurava nos braços o corpo ensanguentado do marido. César hesitou. Quase ficou. Mas Décimo Bruto, um dos conspiradores, com a voz de quem ainda fingia lealdade, convenceu-o: o Senado espera por você.
Sua ausência só alimentará os rumores de que você teme o povo. E assim, ignorando os avisos que lhe eram jogados aos pés como folhas secas, uma carta não lida, um escravo que tentou alertá-lo, ele entrou na armadilha. Dentro da cúria, o plano se desenrolou com a precisão de um ritual. Tilio Cimber aproximou-se com uma súplica, a clemência para seu irmão exilado. Quando César, impaciente, afastou-o com um gesto, Cimber agarrou sua toga. Era o sinal. Casca golpeou primeiro, um corte raso, quase simbólico. César ergueu-se, surpreso, como se ainda não compreendesse que aquelas lâminas não eram para ameaçar, mas para matar. Os golpes caíram em cascata. Ele tentou defender-se, até que, entre a névoa de sangue e traição, reconheceu Bruto. Tu coque, Filime? Teriam sido suas últimas palavras, segundo Plutarco. Não uma acusação, mas uma constatação dolorosa, até o filho da República o havia abandonado. Então, cobriu o rosto com a toga e deixou que as adagas fizessem seu trabalho. 23 feridas. Apenas uma, no peito, foi fatal. Seu corpo desabou aos pés da estátua de Pompeu, como se o destino quisesse ironizar, o vencedor e o vencido, finalmente reunidos na mesma sombra. Os conspiradores saíram às ruas, as mãos ainda quentes do sangue que julgavam libertador. Alguns ergueram os punhais ao alto, gritando por liberdade. Mas Roma não respondeu. Não houve aplausos, nem flores jogadas a seus pés. Só um silêncio pesado, como o de quem já sabe que o pior ainda está por vir. O cadáver de César ficou onde caiu, por horas, enquanto o Senado se perguntava, o que era mais perigoso agora, um ditador morto ou os homens que o mataram? Quando finalmente o levaram, lavaram e vestiram para o último adeus, ninguém imaginava que aquele fim seria, na verdade, um começo. Que a morte do homem que conquistara a Gália, reformar o tempo e dobrar o Senado não restauraria a República, mas a enterraria para sempre. E que, daquelas cinzas, nasceria algo muito maior e muito mais terrível do que tudo que César sonhara. Mas a morte não silenciou César. Pelo contrário, transformou-o no mais eloquente orador de sua própria lenda. Suas comentarii, escritos com a precisão cirúrgica de um general e a astúcia retórica de um estadista, não eram apenas relatos de guerra, eram uma defesa antecipada, uma justificativa perante Roma e a posteridade. Esses textos, forjados entre marchas e batalhas, tornaram-se pilares das escolas de retórica, sobrevivendo a impérios e séculos. Não por acaso, eles se converteram na pedra angular da educação clássica europeia, moldando mentes de reis, filósofos e revolucionários. O culto a César não se apagou, cresceu, metastatizou-se, ultrapassou fronteiras. Em Roma, seu nome era pronunciado entre suspiros de admiração e maldições veladas. Além das fronteiras, entre bárbaros e reis distantes, César tornou-se sinônimo de poder inquebrantável. Na Idade Média, monarcas ávidos por legitimidade reviraram suas páginas em busca de um modelo, como um homem só poderia dominar o destino de um império. No Renascimento, ele ressuscitou como símbolo máximo do gênio romano não apenas o conquistador, mas o arquiteto de um sistema, o mestre da arte possível. Maquiavel, esse cirurgião impiedoso da política, dissecou suas estratégias e viu nelas o mapa de um poder que não pede permissão, mas toma. Shakespeare imortalizou seu fim em versos que ainda hoje ecoam como um aviso: "E tu, Brute?" A traição não é apenas um golpe de adaga, é uma fratura na alma da história. No século XVI, César deixou de ser um fantasma para se tornar um manual. Napoleão, esse outro gênio devorado por suas próprias ambições, estudava suas campanhas com devoração quase sacra, como se nas entrelinhas dos comentários tivesse escondido o segredo de governar homens e exércitos. Para revolucionários, ele era o ícone da ruptura, para poetas, a encarnação do destino trágico. O século XX, que enterrou tantos deuses, debateu seu legado com fervor. Era ele o precursor dos tiranos modernos ou o último grande reformador de um mundo em colapso? Destruidor de uma ordem podre ou construtor de um novo tempo? Sua figura resistiu a todas as interpretações porque, no fundo, César não era apenas um homem, era um espelho. Nele, cada época via o que precisava ver: a glória, o risco, a solidão do poder e a sombra inevitável do fim. Mas aqui está o verdadeiro milagre: Júlio César transcendeu até mesmo Roma. Seu nome sobreviveu ao império que ajudou a forjar, à língua que falava, ao sangue de sua linhagem. Poucos na história lograram isso, tornar-se não um personagem, mas um arquétipo.
Não um ditador morto, mas uma ideia viva, a de que a vontade de um só homem pode, sim, dobrar o curso de milhões. Ele não é apenas um general romano ou um tirano deposto, é um mito em movimento, uma lição eternamente atual sobre o preço e o esplendor do poder. Sua vida terminou ali, no chão do Senado, aos pés da estátua de Pompeu, o homem que um dia derrotara. Mas foi naquele instante, entre o último suspiro e o primeiro grito de a liberdade, que começou sua segunda existência mais longa, mais implacável. Impérios desabaram, cidades viraram pó, línguas se apagaram como brasas. César, não. Seu nome persiste, tecido na urdidura da cultura, da política, da guerra. Talvez, afinal, sua verdadeira vitória não tenha sido sobre os gauleses ou sobre o Senado, mas sobre o próprio tempo. Porque naquela noite de março, quando as adagas o perfuraram, não mataram um homem. Criaram um eterno.